mas isso não muda e não anula todo o amor, todos os momentos, todas as coisas que vocês já viveram e que ainda podem viver. E é por conta dessa missão ser tão significativa e que ela não afeta só a sua vida e a vida do seu filho, mas ela afeta a sociedade como um todo, porque é sua responsabilidade saber o que fazer. É sua responsabilidade estar na sua melhor versão. Dentro de você como mãe, como pai, como responsável. Você tem que estar preparado para oferecer ao seu adolescente o que ele precisa emocionalmente, fisicamente, estruturalmente, para que ele se sinta suprido em todas as áreas e que ele possa, a preocupação dele seja só ele descobrir quem ele é. Sabe aquela sensação de que as coisas não são ou não estão como a gente imaginava? Uma intuição de que, sei lá, daqui a pouco, um pouquinho mais de tempo, vamos ter problemas à vista? O medo de que você possa de alguma forma perder seu filho, você já sentiu isso? Eu sou a Aline, eu sou especialista em comportamento humano, especializada no desenvolvimento e comportamento de adolescentes e seus pais. E principalmente nos medos dos pais. E o medo mais frequente é perder seus filhos, não saber o que fazer. Sempre que eu escuto que os pais têm medo de perder seus filhos, e eu escuto muito isso, e por isso talvez tenha sido um dos, junto com vários outros, que me impulsionaram a ensinar os pais a saber o que fazer em qualquer situação. Porque quando eu escuto isso, eu questiono, como assim perder? O que exatamente você quer dizer quando você diz que você tem medo de perder seu filho? E para cada família, esse perder ele tem um significado diferente. Eu já ouvi, por exemplo, pessoas falarem, eu tenho medo de perder meus filhos para drogas, ou perder para a vida, ou perder no sentido dos filhos se afastarem, ou perder no sentido de, como pai não ser amado, perder no sentido dos filhos sofrerem. Ou seja, o perder é como se fosse uma tradução que a maioria dos pais usam para definir o que eles sentem quando eles percebem ou veem que algo pode dar errado com os filhos adolescentes ou com o futuro dos filhos adolescentes. E em seguida costuma vir, eu não sei o que fazer. O medo e não saber o que fazer está completamente entrelaçado, agarrado um no outro. Se eu não sei o que fazer, se eu não sei qual caminho leva ao sucesso e qual caminho leva ao fracasso, eu sinto medo. E quanto mais medo eu sinto, mais perdido eu fico. Então perceba que é um ciclo praticamente que vai se conectando e vai ali, isso vai te consumindo e você vai ruminando isso. Então vamos pegar esse tema e jogar ele na mesa de uma forma mais racional e ver o que ele nos mostra de fato. Existe uma cobrança de nós pais que a gente tenha sucesso na educação dos nossos filhos. Na adolescência isso fica muito mais evidente, porque é quando os filhos precisam começar a mostrar sinais de que eles vão conseguir passar bem pela vida, não só enquanto estão conosco, mas também quando saírem da nossa casa. E é justamente por isso que na adolescência a gente percebe os sinais de que eles, não, na verdade nem são sinais na adolescência, na adolescência fica evidente que eles de pronto não têm nada. Muitas vezes esses adolescentes já mostravam esses sinais quando criança, mas quando criança a gente olha e a gente fala, todas as crianças fazem isso, o filho de Cicrano fez isso. Isso faz parte da fase. Todo mundo passa por isso. E até pode ser. Mas se não for direcionado e se não for resolvido ali, vai se estender e vai ficar mais forte, mais intenso no período da adolescência. Então, quando a gente chega na adolescência e a gente vê, caramba, meu filho não tá pronto, a gente se depara com os nossos adolescentes perdidos, que inclusive é parte do processo mesmo do desenvolvimento da adolescência, a gente começa a se questionar. Meu Deus, será que eu fiz um bom trabalho? Será que o caminho, o que eu achava que era correto não é mais correto? E aí a gente realmente se questiona, né? Se o que a gente fez até então vai trazer benefícios ou se a gente perdeu um tempão fazendo o que a gente achava que era certo para agora perceber
que não deu certo. Então, quando a sua resposta é não, meu filho não tá pronto, eu acho que talvez eu tenha errado, começa uma corrida contra o tempo para botar adolescente na linha antes que ele complete os 18 anos e saia de casa, que é fora do normal. Só que aqui é quando a gente começa a nossa rota para perder os nossos filhos, né? O perder dentro do que é significado para você. A gente age como a gente agia quando eles eram crianças. E quanto menos resultado a gente tem, mais a gente intensifica o mesmo método, que é a punição, o grito, conversas infinitas, conflitos, reclamações, comparações, decepções, cansaço. É inevitável o afastamento do adolescente quando a gente toma esse rumo. É inevitável perceber que tudo está mudando e que o adolescente, ele não entra no conflito. Eles acabam por chegar a um ponto onde eles concordam com os pais para eles simplesmente não se estressarem mais. E, no fundo, eles só fazem o que eles bem entendem. Então, é como se a gente estivesse literalmente falando com uma parede. No pior dos cenários, acatam tudo que os pais querem. Um adolescente que é mais submisso, em uma condição de pressão dessa, acaba acatando tudo, mas se tornam infelizes, começam a desenvolver um nível de ansiedade muito forte e em alguns momentos, na própria adolescência, já apresenta o processo da depressão. A solução para a adolescência é, de fato, saber o que fazer em qualquer situação. E o que saber, o que fazer em cada situação, o saber não significa que você vai ter o resultado perfeito. E sim, você vai saber o porquê ele está fazendo aquilo. O que ele está evitando com aquela ação. E o que ele não está permitindo que você veja. Isso é o saber o que fazer. É você ter munição, você ter recursos para compreender o que está acontecendo com ele e tomar a melhor ação. Ou seja, no frigir dos ovos, não existe uma receita de bolo com adolescente e nem com ninguém, porque humanos são diferentes uns dos outros, têm motivações diferentes. Existem muitos recursos que você pode ter para você lançar quando você precisa e para ter esses recursos, ao ter esses recursos, você ter a tranquilidade de que você fez o melhor que você pôde e o melhor que poderia ter sido feito naquele momento, com aquilo que você tinha, com o que o seu adolescente estava apresentando como pais, baseados em ciência, baseados em comportamento, baseados em desenvolvimento diante dos desafios. Então não é só eu vou fazer tudo de qualquer jeito, eu vou agir com base na minha intuição, eu vou fazer o que o meu vizinho fez, o que minha avó fez, o que meu tio fez. Porque não é esse o cenário. Cada pessoa é uma pessoa e você precisa aprender a compreender o seu adolescente, tanto do aspecto científico-comportamental, quanto do aspecto individual, que é só o seu adolescente que apresenta e, consequentemente, só você vai conseguir perceber que é a pessoa que convive com ele. Não é interessante, não é viável você querer definir ou prever todos os desfechos da vida do seu filho. A gente não é chefe deles, a gente não é dono deles. Eles não são robôs. Então a gente precisa, como pais também, tirar essa crença de que a gente pode fazer e que a gente tem controle de tudo na vida dos nossos filhos. Você é uma ferramenta de amor, de cuidado, de carinho, de sabedoria, ou pelo menos deveria ser. Né? Deveria ser essa ferramenta que serve para empoderar seu filho, que serve para encaminhar, para educar, para desenvolver ele para os desafios da vida, para ele encontrar o seu próprio caminho. Nessa missão, você recebe amor em troca. Você recebe momentos divertidos, recebe gratidão, recebe também conflitos, angústias e estresses. Faz parte da jornada da paternidade. E na adolescência acaba ficando mais evidente os conflitos, a angústia, o estresse, a ingratidão. Mas isso não muda e não anula todo o amor, todos os momentos, todas as coisas que vocês já viveram e que ainda podem viver. E é por conta dessa missão ser tão significativa e que ela não afeta só a sua vida e a vida do seu filho, mas ela afeta a sociedade como um todo, porque é sua responsabilidade saber o que fazer. É sua responsabilidade estar na sua melhor versão. Dentro de você como mãe, como pai, como responsável.
você tem que estar preparado para oferecer ao seu adolescente o que ele precisa emocionalmente, fisicamente, estruturalmente, para que ele se sinta suprido em todas as áreas e que ele possa, a preocupação dele seja só ele descobrir quem ele é, né? E o que ele quer fazer e por que ele age assim, qual é a essência dele. Quando ele precisa e com segurança, com consciência, você precisa agir, talvez de uma forma mais firme, talvez de uma forma mais incisiva, mas controlar todos os fins, isso não é possível, isso não é saudável e isso vai prejudicar demais a sua relação com o seu filho adolescente e também vai interferir na harmonia familiar. A cobrança na paternidade, ela deve ser em cima disso. Ela deve ser em cima de eu fui a minha melhor versão, eu me muni de todos os conhecimentos, eu busquei ajuda quando eu precisei, eu me preveni, eu entreguei o resultado que eu deveria ter entregado, independente do desfecho, eu fiz o melhor que eu pude, eu busquei tudo que eu precisava para fazer o meu melhor. Porque do outro lado, você vai ter o adolescente, que vai receber de você ensinamentos, que vai receber de você abastecimento emocional de forma adequada, sem se sentir prejudicado, sem ser ofendido, sem ser coagido e com a bagagem dele, com a experiência dele, com o que ele tem de recursos, ele vai fazer disso sucesso ou não. Porque todas as pessoas têm livre-arbítrio, seu filho não é diferente. Todas as pessoas têm uma carga espiritual, pessoal, genética, da qual você não tem controle e nem deve querer ter esse controle. Por isso é que o foco é no que a gente controla, que é nós mesmos. No fato de que os filhos, a gente deve lembrar o tempo inteiro que os nossos filhos não puderam escolher os seus pais. E que por isso você deve a ele o direito de ter pais que pelo menos sabem o que estão fazendo, que não estão usando a vida dele como um experimento, que pode dar certo, que pode não dar certo, porque está agindo com base no achismo. Eu bato nessa tecla do achismo muito, você vai ver muitos vídeos onde eu falo sobre achismo, sobre intuição, sobre tentativa e erro, porque já é desafiador o suficiente educar sabendo o que fazer. E sabendo o que fazer, há chances de desvio. Não sabendo, então, é literalmente contar com a sorte. E não é o que eu desejo para os pais, nem para os adolescentes, menos ainda para a nossa sociedade, que vai conviver com esse ser que você está desenvolvendo em casa. E que o reflexo dessa educação e o reflexo do que ele recebeu ou deixou de receber vai impactar, vai machucar ou vai engrandecer as demais pessoas que ele passa a conviver quando ele forma uma família, quando ele vai trabalhar. Então, lembre disso, bota isso aqui, ó, numa caixinha muito especial na sua mente. Você não tem controle de todos os desfechos e você nem deve querer saber exatamente o fim. A vida perde a graça. O que você tem controle é de você, como pai, como mãe, como responsável. O que você tem controle é de como você vai agir, como você vai estar preparado para poder oferecer ao seu adolescente a melhor experiência de vida, para que ele no futuro, com a sua melhor versão também, possa oferecer a outra pessoa, seja o filho dele ou as pessoas que ele está convivendo, também uma experiência de vida fantástica. Faz sentido para você? Você se pega querendo ter controle do resultado das coisas? Deixa aqui no comentário para eu saber como é que você está aí tentando manejar esses desfechos, os fins e os resultados aí da vida do seu adolescente. Você está controlando ou não tá? Seja sincero aí nos comentários, tá? Que eu tô de olho.